Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Aprender Livre. Hoje nós vamos falar sobre as atividades nos cursos online no Aprender Livre. Isso você tem que acessar a sua sala virtual, clique lá em Minhas Salas e escolha o curso que você está fazendo. Separamos aqui algumas atividades. Nós fizemos um vídeo sobre materiais, agora esse vídeo é sobre atividades. A diferença de materiais e de atividades é que os materiais você não consegue interagir, você somente visualiza o conteúdo que o professor disponibiliza para você. Nas atividades você já consegue ter um tipo de interação com os conteúdos. Então, por exemplo, clicando aqui em atividades do curso, existe uma atividade do tipo lição. Essa atividade lição é muito interessante, porque o ícone dessa atividade lição são essas três janelinhas interligadas aqui, e é bem essa ideia que a atividade de lição faz. O professor pode distribuir uma lição e você vai navegando pela lição. Dependendo das respostas que você vai dando na lição, você pode ser redirecionado para uma página ou outra da lição. Então, se você errou uma pergunta, a lição pode te redirecionar de volta para você reforçar aquele conteúdo. É muito interessante essa atividade de lição. Provavelmente os professores devem estar utilizando aí. Então você clica na atividade tipo lição, é a mesma, a gente usou o mesmo tema aqui que é Descobrimento do Brasil. Então a gente tem uma atividade lição. Aqui em cima nós temos um menu da lição, onde nós temos os capítulos que a gente vai navegar, certo? Então tem aqui uma lição da atividade, e o legal da atividade lição é que ele vai indicando o seu progresso dentro da lição. Então, se o professor está apresentando algum conteúdo interessante, algum conteúdo da sua disciplina, você vai navegando ali, você vai vendo quanto tempo falta para você terminar de assimilar aquele conteúdo. Então, essa é a página inicial, eu vou clicar em próxima, não tem nenhuma interação aqui, então estou falando da armada e tal, clico em próxima. Olha que interessante. Quando eu dei próximo ali naquela primeira página da lição, o professor já cadastrou aqui uma pergunta. Essa pergunta é referente ao que eu acabei de verificar. E aqui já está indicando quantos por cento da lição eu já cumpri. 33%. Então, ele colocou aqui, em que ano foi descoberto o Brasil? Então, vamos forçar um erro aqui, vamos colocar que foi em 1822, a descoberta do Brasil, e clicar em enviar. Olha o que a lição faz pra gente. Olha, sua resposta foi 1822, que pena, revise o conteúdo. Essa mensagem é uma mensagem editável pelo professor. Quando eu clicar em continuar, o professor fez com que eu volte para aquela página inicial. Estou lá na página inicial da armada ainda. E vou clicar em próxima de novo. Então eu revisei o conteúdo. Eu caí de novo na mesma pergunta que tinha passado. Essas perguntas podem ser aleatórias, o professor pode colocar mais do que uma pergunta, eu só cadastrei uma para a gente entender. E percebam também que as respostas elas vão mudando de lugar, elas são colocadas aleatoriamente aqui em ordem. Primeiro 1822 estava aqui em cima. Então, em que ano foi descoberto o Brasil? Agora eu vou acertar a resposta. 1500, enviar. Quando eu clico em enviar, número máximo de tentativas atingido. O professor pode também verificar isso e configurar esse tipo de coisa. Quantas vezes você pode ficar preso dentro de uma resposta da lição. Então clique em continuar. Eu vou agora para a próxima parte da lição, que é a chegada a Veracruz do Descobrimento do Brasil. Então eu estou em 67% da lição ainda. Se eu quiser retornar para a página anterior, eu consigo. Ou então eu vou para o fim da lição. Só que eu estou com 67% completo. Provavelmente tem mais uma pergunta aqui. Então clico em fim da lição. Olha lá. Não tem nenhuma pergunta, era só isso mesmo. Eu pensei que tinha cadastrado, já faz um tempinho que eu fiz essa lição e não fiz o vídeo. Então, a lição aparece que você chegou ao fim da lição. A pontuação é 0 de 1, então eu tinha um ponto que podia tirar. Sua nota atual é 0 de 100, então tem aqui tem duas valorações, a nota atual e a pontuação. E você completou a lição.
né, voltar para a sala virtual teste. Então é legal a atividade de lição, que o professor pode colocar vários conteúdos, fazer com que você fique navegando ali para trás, para frente, né, até você realmente assimilar o conteúdo. Outra atividade que a gente pode ter no curso são as atividades do tipo tarefa. E a tarefa é bem interessante porque você pode ter tarefas de texto enviado online, tarefa de envio de arquivo, tem vários tipos de tarefa. Aí vai depender de como o professor vai configurar para você. A tarefa de texto online, por exemplo, vou clicar aqui na atividade tarefa. Chego aqui na página tarefa. Então, o professor pediu, olha, escreva um texto de até 100 palavras sobre o Brasil em 1500 e o Brasil 500 anos depois. O Moodle apresenta para a gente aqui também um menuzinho para a gente ter uma ideia da tarefa. Por exemplo, como é que está o status do envio? Eu não tentei nenhuma vez. O professor pode fazer uma tarefa, configurar um tipo de tarefa que você pode enviar mais do que uma vez. Então, você envia... Está errado, o professor corrige, manda de volta, você tenta de novo e assim vai indo. O professor pode definir nota para a tarefa, né? Então essa tarefa não tem nota, mas o professor pode definir uma nota. E aí quando ele corrige, ele adiciona qual a nota que ele vai te dar da tarefa. A data da entrega, então aqui foi configurado para entrega no dia 19 de fevereiro, só que essa tarefa está permitindo o envio depois da data de entrega. Pode ser que o professor configure para que você não envie após a data limite, né? Eu não defini data limite aqui. Então, quando eu estou enviando, ele já está dizendo que essa tarefa está atrasada 12 dias e 15 horas. Né? Comentários de envio, eu não enviei nenhuma vez, então não tem nenhum comentário. Quando o professor corrigir, vai aparecer comentário aqui. Eu vou, né, vou adicionar a minha tarefa. Então, eu vou escrever o meu texto, o professor vai colocar as orientações aqui em cima, né, o meu texto sobre o Brasil de 1500. Vamos clicar adicionar a tarefa. Muito bem. Essa tarefa é uma tarefa de texto online. Então eu consigo escrever aqui. Então, em 1500, né? Esse é o meu texto sobre o Brasil de 1500 e 500 anos depois. Não tinha internet. Né? Não tinha internet. Pronto. Nem Google Translator, né? Para os portugueses falar com os índios. Em 2000, tinha internet. Cuidado para não fazer um texto assim, o professor vai dar uma nota baixa para vocês, tá? Então isso aqui é só para a gente aprender como é que usa a plataforma. Nesse texto online, é claro que o tipo da tarefa é texto online, mas esse editor pode ser configurado para que você adicione, né, textos aqui editados. Então eu vou aqui colocar em negrito, centralizar, vou aumentar o tamanho do meu texto, posso colocar uma imagem, então eu vou procurar uma imagem aqui, navegar nos repositórios, vou lá no Wikimedia e vou colocar aqui internet, por exemplo. Vai aparecer o ícone, aparecer um monte de coisa e tal. Vou colocar aqui um íconezinho do IE, fazer um link direto para esse arquivo, selecionar este arquivo. Pronto. O arquivo está lá, vou diminuir um pouquinho, que ele está muito grande, 200 pixels. Não vou colocar descrição, salvar imagem. Então, embora seja uma tarefa de texto, você tem outros recursos interessantes para utilizar aqui. Você pode colocar um texto com lista ordenada, com lista numerada. Você pode colocar link, vídeo do YouTube, todos os recursos que o editor de texto do Moodle te permite. Então eu clico em salvar mudanças. Pronto, foi enviada. Então a tarefa foi enviada 12 dias e 15 horas atrasado. Aqui aparece o texto da minha tarefa. E eu posso editar, né? Aqui o professor permitiu a edição após o envio. Então eu posso editar. Às vezes o professor pode não querer que isso apareça. Então depois, quando o professor acessar a plataforma, ele vai verificar ali na tarefa que você enviou e vai te dar uma nota ou vai colocar algum comentário aqui. Isso vai aparecer para você. Pode ser também que no seu curso você tenha uma tarefa do tipo envio de arquivos, né? Então, não sei, se seu curso, por exemplo, é um curso de matemática e o professor te dá uma equação para você fazer e você tem que responder, você
anota isso num papel, você pode tirar foto e enviar. Ou então, se o professor quer que você faça um artigo para você submeter para algum evento, para algum seminário, você também ele pode utilizar esse tipo de envio de arquivos. Aqui, nesse cantinho, era para estar aparecendo, né? Aqui a descrição do professor, eu esqueci de colocar, não tem descrição nenhuma, mas as orientações vão aparecer aqui. E também esse status mostra que a tarefa está atrasada, qual é a data de entrega. Nesse caso, ela aceita envio fora do prazo. Isso vai depender muito da configuração que o professor colocou, mas nesse status de envio você tem uma ideia de como funciona. E para adicionar uma tarefa do tipo arquivo, vai aparecer um menu, uma opção de envio de arquivo. Nesse caso aqui, o professor também pode limitar o tamanho máximo de cada arquivo e a quantidade de arquivos que ele quer. Isso aqui é editado pelo professor. Tá? Então o professor aqui determinou que um arquivo máximo é de 5 megabytes e só um arquivo. Então eu vou adicionar aqui arquivo, vou lá no meu computador, ou por exemplo, se eu tenho o Dropbox, né, esse meu arquivo está lá no Dropbox, eu posso clicar aqui em Dropbox, fazer login diretamente no meu Dropbox. Olha lá, que legalzinho, né? Eu vou autenticar dentro do Dropbox, integrado com o aplicativo do Aprender Livre. Então, deixa eu utilizar aqui minha conta do Dropbox. Olha lá que interessante. Comunidade Aprender Livre, gostaria de ter acesso aos arquivos e passa ao Dropbox. Permitir. Porque aí o arquivo vai... O aplicativo vai buscar o teu arquivo lá dentro. Eu não vou salvar a senha aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um arquivo de um projeto de ULA de 3 bits que eu usei com meus alunos. E vou anexar aqui a imagem da unidade lógica e aritmética que eu usei ali. Então, arquivo é o ula.png do fulano de tal, selecionar este arquivo. Pronto. O aplicativo do Aprender Livre foi lá no Dropbox, na minha conta autenticada, e já trouxe o arquivo direto para a postagem da tarefa. É interessante para quem está trabalhando com nuvem. Se você tem, né, o arquivo salvo no computador, também naquele menuzinho onde eu escolhi Dropbox, né, deixa eu fazer o download aqui e fazer o upload de novo. Vou excluir e vou agora anexar o novo arquivo, em vez de usar o Dropbox. Olha lá, como eu já estou autenticado, ele já mostra ali, né? Eu posso sair quando eu terminar, não tem problema. Enviar um arquivo, vou em meu computador, selecionar arquivo, unidade lógica aritmética, enviar este arquivo. Salvar mudanças. Pronto, nesse momento, a minha tarefa foi enviada. Quando o professor acessar, ele vai vir aqui, vai clicar e vai baixar o arquivo lá no computador dele. E depois ele vai dar uma nota. Então esse aqui é o arquivo que eu postei na tarefa. Tá? Eu posso editar também, se o professor permitir. É igual o envio de texto, só que nesse caso é só arquivo que está aceitando. Isso é definido pelo professor. Existem outras atividades, essas são as básicas, né, as mais importantes que os professores utilizam dentro dos cursos.